Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos lá, vamos falar de um outro assunto aqui agora. Já entramos na Idade Média, certo? Mas antes de eu começar a falar do conteúdo, da disciplina aqui, né, da matéria propriamente dita, vou dar uma dica não, né? Vou dar uma informação para vocês aqui. Para você que está acompanhando esse vídeo no canal Prof. Isaac Trevisan, eu vou manter esse canal porque eu sou, né, agora gostei desse negócio de falar pra câmera, né, de ser youtuber, né, tô aprendendo a virar blogueirinha, né, a professora Mayara tá me ensinando bem, né, então, enfim, acho que vou manter esse canal aí, só que eu vou manter para outras coisas, porque as videoaulas, senhoras e senhores, a partir deste vídeo aqui, esse é o primeiro vídeo que eu estou migrando as videoaulas para um outro canal, que é o canal que eu vou divulgar agora para fazer as videoaulas, senhoras e senhores. Eu estava conversando com o professor Henrique, né? Não sei se vocês conhecem, professor Henrique Barzan. Henrique Barzan, também conhecido para mim como enciclopédia, né? Henrique Barzan, que é aquela pessoa que você pode perguntar para Henrique Barzan, por exemplo, qual que é a massa de um elétron. Você pode perguntar para ele como que troca o escapamento do carro, né? Pode perguntar para ele por que tal flor tem tal cheiro, por que tal animal faz tal coisa. Você pode perguntar o sentido da vida para o Henrique Barzan, que ele tem resposta para todas essas perguntas. A única coisa que ele não tem resposta é porque que a ponte não tem um título. Brincadeirinha, né? Ou não. Enfim, senhoras e senhores, tava conversando com o professor Henrique Barzan e a gente, né, ele fez essa ideia, ele falou, por que a gente não unifica as videoaulas num lugar só, né? E foi uma baita ideia, eu achei uma baita ideia essa unificação. Outros professores também compraram essa ideia, e aí nós estávamos pensando no nome, né, fazendo ali um brainstorm, né, ou como disse a minha professora Mayara, um toró de ideias, né, abrasileirando. Tava fazendo ali um toró de ideias e tava pensando assim, olha, eu não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 26 de março de 2020. Né? Qual que é o contexto na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, no país Brasil? Nós estamos quarentenados aqui por conta do Covid-19, né? Por conta do coronavírus. Então eu imagino que você está assistindo esse vídeo assim que eu estou postando essa mesma situação. E nós estávamos conversando né, eu estava conversando, e aí o professor Henrique falou, né, a gente precisa de um nome que seja legal, né, um nome que, poxa, já está uma situação tensa, né, um nome que agrade os alunos, que conforte os alunos, um nome tranquilo, né, para fazer esse canal. E aí nós pensamos num nome relativamente tranquilo, e por isso, senhoras e senhores, que a partir de agora estamos migrando para o canal Educalipse, a educação nos tempos do apocalipse. Né, um canal aí para confortar, para você se sentir abraçado, né, que tá todo mundo no mesmo barco, senhoras e senhores. Pois bem, então a partir de agora você já sabe, vão acompanhando os vídeos, né, no canal Educalipse, essas videoaulas. Demorou? Todo o conteúdo que tava no canal Prof. Isaac Trevisan vai continuar lá, mas vai ser migrado também. Já começou essa migração pro Educalipse. E esse aqui é um dos primeiros vídeos gravados diretamente pro Educalipse. Certo, senhoras e senhores? Tranquilidade? Pois bem, então vamos lá, vamos falar dessa Idade Média aí. E nós vamos pegar 3 coisas para falar nessa aula de hoje. Nós vamos falar da Idade Média no Oriente Próximo, certo? Vamos falar também da Idade Média ali naquele momento da Alta Idade Média, que a gente chama, né, mais do lado ocidental. Certo, senhoras e senhores? Para começar, vamos falar do Império Bizantino. Né? Por que tem esse nome Império Bizantino? Você vai se lembrar, né, da fragmentação de Roma no Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, certo? Mas com a invasão dos bárbaros, né, dos povos germânicos, o que vai acontecer com o lado ocidental, com o Império Romano do Ocidente? Ele se fragmenta em vários países e o Império Romano do Oriente vai conseguir segurar as pontas ali, né? Já expliquei isso na última aula.
Pois bem, senhores, por que Império Bizantino? Você se lembra? Porque Constantinopla é fundada sobre a cidade de Bizâncio, né, uma ex-colônia grega, por isso Império Bizantino, é onde fica Istambul ali. E por que é uma região tão rica? Né? Porque é um importante entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? O entreposto comercial é um lugar estratégico para o comércio. Por que é uma região estratégica? Se você olhar o seu mapinha esperto que eu deixei no PDF, que é o seu material aí de apoio, né? O link vai estar na descrição aqui para você acessar esses PDFs. Você vai ver que é uma região muito importante, onde fica Istambul ali hoje. E por que o Império Bizantino ele é tão duradouro assim, né? A gente vai entender isso nessa aula. Mas, inclusive, Constantinopla era chamada de Nova Roma, né? Porque era a nova capital do Império Romano quando da fragmentação, certo? E vai preservar algumas estruturas políticas e administrativas de Roma e Grécia. A gente vai ver que tem muito intercâmbio cultural dentro desse Império Bizantino aí, tem várias estruturas de vários lugares, né? Senhores, um dos motivos para ser tão rica a cidade tem a ver com a Rota da Seda, uma rota que parava ali, né, em Constantinopla, passava por todo o Oriente, passava pela China, pela Índia, Ásia Menor, chegava em Constantinopla, de Constantinopla ia para a Europa. Então, muitos comerciantes muito ricos ali na região de Constantinopla. E nós temos que chamar a atenção dos senhores para um cara chamado Justiniano. Quem que é Justiniano? Talvez o mais importante dos imperadores do Império Bizantino, né, chamado de Basileu. Apareceu para você numa prova aí, Basileu é a mesma coisa que o imperador do Império Bizantino, senhoras e senhores. Justiniano é um cara muito importante para a importância... É muito importante para a importância, é foda, né? Mas é muito importante para o que a gente conhece historicamente do Império Bizantino. Ele tem 3 grandes objetivos para esse império. Ele vai buscar cumprir aí esses 3 objetivos. Primeiro deles, manter uma homogeneidade religiosa no império, né? Ter uma religião homogênea, uma religião aí que vai dominar e sobrepor as outras dentro do império. E como que ele vai buscar essa religião? Que religião que é essa? É o cristianismo. Né? Vai lembrar, era o Império Romano do Oriente, né? O cristianismo vem no Império Romano. Demorou? Senhores, como que ele vai consolidar o cristianismo? Através de algumas estratégias, né? Chama a atenção dos senhores. Primeira delas aí é a reforma da Catedral de Santa Sofia, né? Santa Sofia, Sagrada Sabedoria na tradução, né? Essa Catedral de Santa Sofia, senhoras e senhores, na verdade, assim, quando eu falo reforma, eu tô sendo bacaninha, né? É uma reconstrução, é um lugar que existiram antes 2 igrejas anteriormente, né? E ela foi destruída em dado momento, e reconstruir essa Catedral de Santa Sofia, pra ela ser imponente, pra ela ser vistosa, né? Fica num lugar estratégico em Constantinopla, para demonstrar um poderio religioso. Demorou? Agora, 2 coisas muito importantes pra gente. Outra estratégia dele, Césaropapismo. Césaropapismo. Vamos supor que isso caiu na sua prova e você não tem a menor ideia. Me apareceu lá, explique o que era o Césaropapismo bizantino, e você fica, Jesus, o que é isso, né? Césaropapismo, nunca ouvi falar na vida. Pensa na palavrinha, senhoras e senhores. César-papismo, César, Papa, poder de César, poder de Papa, poder religioso, poder político, senhoras e senhores. Ou seja, dentro do Império Bizantino, a maior autoridade religiosa não é o Papa lá de Roma, e sim o mesmo cara que é a maior autoridade política, que é o Basileu, certo? A maior autoridade política é a maior autoridade religiosa, teocracia. Lembra disso daí. Demorou? Teocracia, teo de Deus, demorou? Cracia de poder. Senhores, Césaropapismo, reforma da Catedral de Santa Sofia e, por último, né, a questão iconoclasta. O que é iconoclastia? Né? Iconoclastia é a destruição de imagens. Isso é, o Império Bizantino, o governo de Justiniano vai pregar muito que as pessoas deixem de cultuar as imagens, né? Cultuem somente a Deus e não as imagens, que as imagens de santos, por exemplo, não devem ser cultuadas, e muitas vezes as imagens começam a ser destruídas literalmente, né, dentro do Império Bizantino. As pessoas destroem imagens.
E é claro que isso, para o Papa lá no Ocidente, essa destruição de imagens vai ser considerado uma heresia, né? Não só a questão iconoclasta, essa destruição aí de imagens, o foco à religião, o foco a Deus, e para além disso, né? Se alguém que não Deus tem que ser cultuado, que seja o imperador, que é a maior autoridade política e religiosa, o Basileu, né? E não os santos. Isso é visto como heresia. Outra coisa que gera um problema ali do Império Bizantino com a igreja católica no geral é a questão do monofisismo, né? O monofisismo é defendido por Justiniano e pelo cristianismo no Oriente. E o que é o monofisismo? É a crença na figura de Jesus única e exclusivamente como uma figura divina, né? E não como uma figura divina e humana. Então temos um problema aí. Temos um problema entre o Oriente, entre o Império Bizantino e entre a Igreja Católica, senhoras e senhores. E isso vai levar a um racha, uma divisão, uma cisão, que é o chamado Cisma do Oriente em 1054. Basicamente, o Papa excomunga o Basileu, que excomunga o Papa, né? Vira aí uma briga entre os dois, a religião é rachada. É nesse momento que nós temos a formação, então, da Igreja Ortodoxa, com a sede em Constantinopla, certo? Enquanto você tem lá a Igreja Católica Apostólica Romana com sede em Roma, com o Papa como a principal figura, autoridade religiosa, nós vamos ter na Igreja Ortodoxa com sede em Constantinopla o Basileu, né, o patriarca da religião, aí, né, a pessoa mais importante. Demorou? Certo, senhoras e senhores? Beleza, né? Essa homogeneidade religiosa é consolidada aí através dessas estratégias de Justiniano. Para além disso, uma segunda estratégia de Justiniano, perdão, um segundo objetivo de Justiniano é a criação de uma estrutura jurídica, que é o chamado Corpus Juris Civilis, senhoras e senhores. Corpus Juris Civilis, né, ou traduzindo aí do latim, o corpo de direito civil, é uma estratégia para unificar juridicamente o Império Bizantino. Ele é dividido em 4 partes, né, esse Corpus Juris Civilis, e é uma grande herança do direito romano, né? Na verdade, inclusive a primeira parte desse Corpus Juris Civilis, que é chamado de Código Justiniano, é só a reprodução, né? A reprodução de todas as leis existentes no direito romano, né, até aquele momento. Ou seja, uma forte herança romana que vai ser aí utilizada por Justiniano e vai ser utilizada para unificar juridicamente o Império Bizantino. Belezinha, senhores? Tranquilidade? E nós temos um terceiro ponto muito importante, que é a reconstituição do Império Romano. Um dos objetivos, e talvez aí o principal objetivo militar do governo de Justiniano, é recuperar o máximo de terras possíveis do que foi o Império Romano no seu auge, né, no seu momento máximo, no seu apogeu. E olha que bicho, você pode olhar aí no PDF que eu deixei para você, quase que vai conseguir, viu? Vai reconquistar boa parte do que foi o Império Romano no seu auge. Só que aí que tá, né? Beleza, falei desses três grandes objetivos. Caso pergunte para você numa prova, você já está, perfeito, já sabe tudo. Agora, um grande exército é necessário para você conquistar muitos territórios. Só que um grande exército, ele demanda o quê? Demanda dinheiro, né? Dinheiro para manter esse exército. Agora, de onde que vem esse dinheiro? Do aumento de impostos. Durante esse período do governo de Justiniano, há um aumento muito forte de impostos, e quem vai se revoltar contra esse aumento de impostos é a elite bizantina, né? Nós temos 2 grandes grupos da elite bizantina, que nós chamamos de azuis e verdes. O azuis bem setores de elite mesmo, né? Grandes proprietários rurais daquele momento. Agora, então nós temos os chamados verdes. Os verdes um pouco mais diversificados, altos funcionários do Estado, comerciantes, artesãos, né, os setores um pouco mais populares, mas ainda assim, majoritariamente, você tem uma presença forte da elite. 2 grandes grupos de elite, né, azuis e verdes, que começam a se revoltar. Tinham divergências entre eles, mas se unem porque se revolta contra o Justiniano. E é uma grande revolta, é a maior revolta do Império Bizantino, uma revolta que vai começar dentro dos hipódromos de Constantinopla, né?
que é o hipódromo? É um lugar de corrida de cavalos, que era a principal atração de entretenimento do Império Bizantino. E essa revolta fica conhecida como Revolta de Nica, né? Nica, deusa grega da vitória, e era um canto entoado por essa elite revoltosa de gritar Nica, Nica, né? Então, por isso que é conhecido como Revolta de Nica, senhoras e senhores. E aí que tá, Justiniano é super repressor com essa revolta. A gente tem relatos aí de cerca de, né, não é muito exato, é muito difícil, né, você ter uma plena noção de qualquer coisa do passado da história, né, uma plena convicção, melhor dizendo. Mas cerca de 30 mil pessoas são aí mortas durante a Revolta de Nica, senhoras e senhores. Quando que vai acabar o Império Bizantino? Em 1453, perceba que dura mais de 1000 anos o Império Bizantino, é algo enorme no tempo, né? Quando a gente pensa em acontecimentos históricos, é um acontecimento de longa duração, sem sombra de dúvidas, vai durar durante toda a Idade Média, né? Porque, inclusive, a gente fala que o fim da Idade Média, o marco do fim da Idade Média, é 1453, com a queda de Constantinopla pelos turco-otomanos, né? O fim do Império Bizantino marca o fim da Idade Média. Nossa, Isaac, mas você acabou de falar que em 476 foi o fim da Idade Antiga e agora de repente você já acabou a Idade Média, mas já tá indo rápido. Calma, né? Eu só falei, né? Adiantamos aí a matéria o máximo possível, né? E corremos um pouco com a matéria aí para falar o que é mais importante para você, o que você tem que saber mais sobre o Império Bizantino de maneira geral. Né? Deixei até um resumão para você no final ali, uma frase. Meu professor falou essa frase quando eu tava aí na idade de vocês, no ensino médio, e entrou muito bem na minha cabeça para resumir, que foi o Império Bizantino. E tá lá, ó, o Império Bizantino formou uma sociedade pautada de maneira geral, né, generalizando ali esses mais de 1000 anos de existência. Numa cultura cristã, no idioma grego, no alfabeto cirílico, nas leis romanas e influências orientais e persas. Então perceba, quando eu falei de um forte intercâmbio cultural, de uma presença cultural muito forte, né, nos bizantinos, estamos falando disso daí. Olha quanta coisa a gente tem aí de várias civilizações ao longo dos anos. Pois bem, vamos então saltar aí do Império Bizantino para falar de um outro acontecimento muito importante, que é um outro império que se forma na Idade Média, que é o Império Islâmico. Vamos falar da civilização islâmica, senhoras e senhores. Os islâmicos, como toda grande civilização, por assim dizer, vou começar com o povo, né, com os árabes que eram sedentários, alguns deles, né, vão se fixar nos oásis, surge ali na Península Arábica, né, uma região de muito deserto. Então, evidentemente que onde tiver um oásis, ou seja, um pedaço de terra fértil perto na região desértica, sempre que tiver um oásis vai ter uma cidade, mas não são muitas cidades próximas, tem oásis que estão sendo meio afastadas umas das outras, essas cidades, senhoras e senhores. E os árabes vão desenvolver ao longo dos anos essa religião chamada islamismo, né, onde Alá é o único Deus e Maomé é o profeta principal. Mas eu vou explicar como que surge essa religião agora. E tem que falar da figura de Maomé. Né? A figura de Maomé, senhoras e senhores, ela é importantíssima pra gente, porque ele que é o fundador dessa religião. Quem que é Maomé, senhoras e senhores? Maomé é um comerciante, condutor de caravanas, né? Não aquela caravana do Silvio Santos que ele pergunta, mas você veio da caravana de onde? Não é isso. Né? Caravana é aquele grupo de comerciantes que viajam em camelos, né, para poder vender seus produtos nas cidades, como essas cidades são distantes umas das outras. Nasceu na cidade de Meca no ano de 570 e por ser um comerciante, né, por viajar muito, entrou em contato com várias religiões, né, inclusive com o monoteísmo. E depois de muita meditação e tudo mais, a história que se diz é que no ano de 610 Maomé alega, né, e a gente vai acreditar porque é uma questão de fé, aí alega no ano de 610 que recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ai que coisa, né? O anjo Gabriel já existia em outras religiões. É muito possível que ele tenha, né, visto isso aí de outras culturas, né, e foi adaptando, né? Mas enfim, é uma outra discussão que vai para um outro momento.
E Maomé, ao receber a visita do anjo Gabriel, ouve de Gabriel que Alá é o único Deus. Ou seja, né, no momento onde você tem ali na Península Arábica, majoritariamente não, quase que exclusivamente, povos politeístas, né? Inclusive na cidade de Meca, chama a atenção dos Quraishitas, né? Quraishitas, pessoas que acreditavam ali em muitos deuses, né? Que faziam pregações na Kaaba, né? A Kaaba, onde você sabe onde tem aquela pedra negra, né? Que se praticavam orações naquele momento por os deuses, eram politeístas, né? Mas Maomé recebe do anjo Gabriel a visita que diz que ele deveria ser o único profeta o principal profeta, no caso, de Alá. Então, Alá é o único Deus, Maomé é o seu profeta. Maomé, você é o escolhido para propagar a palavra de Alá, né? E Maomé passa a pregar aquilo que vai ficar conhecido historicamente como o islamismo, né? Aquela noção de levar a luz também. Por isso que você percebe que sempre nas representações de Maomé ele está em volta de uma fogueira, porque está pegando fogo? Não, né? Porque é simbólico de que ele está iluminando com a palavra de Alá. Certo, senhoras e senhores? E a partir daí, Maomé passa a pregar esse islamismo e começa a converter algumas pessoas, e muitas pessoas, de repente, passa a pregar essa submissão a Alá. E um dos pontos muito importantes que Maomé prega, né, baseado no que ele teria ouvido de Gabriel sobre Alá, é a predominância dos bens espirituais frente aos bens materiais. Ou seja, que nós devemos nos importar com os bens espirituais e não com os bens materiais. Nós devemos nos importar com aquilo que nos aproxima de Alá, né, e não com o que nos aproxima do mundo terreno aqui. Só que isso irrita uma camada considerável de comerciantes, né? Começa a ficar incomodado, porque afinal de contas, eu sou comerciante. Maomé já mesmo foi comerciante. Eu sou comerciante, eu dependo do quê? Dependo dos bens materiais. Aí chega um doido aí tá falando que tem que privilegiar os bens espirituais. Né? E uma galera começa a comprar esse discurso dele e deixa de comprar de fato, aí com dinheiro mesmo, né? De comprar os meus produtos. Não, bicho. Né? Esses comerciantes, sobretudo, começam a bater de frente com o Maomé. Ele começa a enfrentar uma forte oposição e depois de pedirem com um jeitinho para Maomé, né? Ou seja, com ameaça de morte mesmo, Maomé é obrigado a fugir de Meca, senhoras e senhores, no ano 622 depois de Cristo, 622 DC, né, para você no calendário gregoriano. E o ano de 622 depois de Cristo, a fuga de Maomé de Meca para a cidade de Yatreb tem um nome. Essa data é muito importante você guardar. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus, não confie em professor de história que fala pra você que data não é importante, porque data é sim muito importante pra gente se localizar no tempo, né? É muito difícil alguma prova te perguntar, diga o que aconteceu, então, né? Uma coisa assim, mas você se localizar em data é muito importante. Você tem que ter noção de data para saber o que está acontecendo. Senhores, ano de 622 depois de Cristo é o ano da Égira. Égira, senhoras e senhores, é o primeiro ano do calendário islâmico, senhoras e senhores. É o ano da Égira. Ou seja, 622 é o ano da Égira e significa que atualmente 2020, menos 620. 2020, menos 622, aí 1, 10, 9, 927, aqui é 1, não dá, Jesus Cristo, aqui é 1, aqui é 10, 9, que vai 11, 3, 1337 mais 622, isso dá 1950, eu não sei fazer, não sei fazer conta, né, vamos abrir a calculadora. Senhores, eles estão no ano de 1441 na Égira, e aqui eu tô confiando naquela informação daquele site que é super confiável pra gente, que é o Wikipedia. Eu tô fazendo aquilo que muitas vezes eu falo pra você não fazer, mas tô confiando. Eu sou um grande defensor da Wikipedia, que afinal de contas é um grande compartilhador de conhecimento. Significa que eu posso copiar e colar o trabalho da Wikipedia, professor? Claro que não. Mas, enfim, senhoras e senhores, enfim. O ano da Égira 622 é o primeiro ano do calendário islâmico. Belezinha? Demorou? E aí que tá. Com a fuga de Maomé, o islamismo não perde força, muito pelo contrário, começa a ganhar força. E aí no ano de 630, já com cerca de 3.000 homens, Maomé retorna para Meca e
toma Meca. E cerca de 2 anos depois, com um forte aparato militar aí já, eles conseguem conquistar toda a Península Arábica, senhoras e senhores, para a gente entender a força que o islamismo vai adquirir. No mesmo ano, 632, é o ano da morte de Maomé. Putz, morreu Maomé. Acabou por aí o islamismo? Claro que não, Fê. Você sabe que não. Né? A partir daí, o poder fica nas mãos dos chamados califas. Né? Quem são os califas? São os chefes de Estado islâmico. E ali entre 632 d.C. e 850, você vai ter uma forte expansão dos islâmicos comandada por esses califas. E aí é até interessante chamar a atenção para vocês que a morte de Maomé gera um negócio aí pra gente que tá, até os dias de hoje é fonte de um conflito militar absurdo, que é a divisão islâmica entre sunitas e xiitas, senhoras e senhores. Por quê? Porque com a morte de Maomé passa a ter grupos de pessoas que defendem que os califas tem de ser alguém que é descendente direto de Maomé. Né? Passa a surgir um grupo que passa a defender essa noção de que os califas têm de ser descendentes diretos de Maomé. E outro grupo que defende que não. Na verdade, o califa pode ser qualquer um que tá na fé islâmica, né? Que tem forte crença na fé islâmica. Putz, aí rolou a divisão. Né? Senhoras e senhores, quem são os xiitas? Xiitas, X-I-I-T-A-S. Xiitas são aqueles que acreditam que os califas devem ser descendentes diretos de Maomé e que têm a sua crença no único livro chamado Alcorão, que é o livro que tem os fundamentos do islamismo, né? A palavra de Alá, né? Aquilo que o anjo Gabriel falou para Maomé, a palavra de Alá, o Alcorão. Certo, senhoras e senhores? Enquanto os sunitas são aqueles que defendem que para ser califa, né, para seguir ali a guarda, né, o chefe de Estado, basta ser alguém crente no Islã, com devoção ao Islã, né, um membro do Islã, não necessariamente descendente direto de Maomé. E a crença não está exclusivamente no Alcorão, ou seja, na palavra de Alá, naquilo que Gabriel falou para Maomé, mas também na chamada Sunna. E o que é a Sunna? Sunna é um livro que conta ali, são os ensinamentos do profeta Maomé, que falam os percalços da vida aí de Maomé, né, tudo que ele passou para ensinar o Islã, os meios para se ensinar o Islã. Livro esse que não é reconhecido como um livro de importância religiosa para os xiitas, mas sim para os sunitas. Demorou? Até hoje em dia tem briga sobre isso, né? Tem conflitos militares sobre isso. Certo, senhoras e senhores, tranquilidade, os caras conquistam aí a Palestina, né, a Pérsia, o Egito, a Índia, o norte da África e principalmente vou chamar a atenção do negócio aí pra você, a Península Ibérica, né, contornando aí o norte da África, chegam até a Península Ibérica e vão ficar lá durante toda a Idade Média aí depois disso, né, senhoras e senhores. Tanto que a gente guarda essa informação que vai ser importante pra gente lá depois quando a gente fala da formação dos Estados Nacionais, Portugal e Espanha. Belezinha? Sucesso, senhoras e senhores. O que vai frear um pouco a conquista da Europa? Eles vão se direcionar para a Europa, mas vai ter um acontecimento ali que vai frear esse avanço islâmico, que é no ano de 732, a chamada Batalha de Poitiers, senhoras e senhores. É a derrota para os francos, né? Um reino franco, liderados aí por Carlos Martel, vão conter o avanço dos islâmicos. Sucesso! De boinha? Pois bem, quando a gente fala de cultura islâmica, evidentemente que é uma cultura marcada pela religião, certo? A religião dita ali os preceitos todos. A arte é uma arte que é proibida de representar seres vivos, no geral, tanto que quando aparece Maomé, você percebe que Maomé não aparece identificado, né? O rosto de Maomé aparece sempre desfocado, aparece sempre branco, assim, para não ser visto. Muitas obras são traduzidas do grego para o árabe, nós temos que inclusive agradecer, né, a civilização islâmica, porque isso permite a sobrevivência ali de muita cultura grega durante toda a Idade Média. Vamos falar disso. Desenvolvimento de álgebra, astronomia, medicina, medicina muito importante pra gente, até hoje nas faculdades de medicina se estuda muito medicina árabe, né? A psiquiatria, inclusive, está atrelada ali aos árabes, o surgimento da psiquiatria. Enfim, senhoras e senhores,
Pra gente finalizando ali, né, vamos falar do islamismo propriamente dito, que é a terceira religião monoteísta aí daquela tríade que a gente fala, né, de cristianismo, islamismo e judaísmo. O judaísmo, você sabe, surgindo ali, né, na antiguidade oriental, o cristianismo surgindo na antiguidade clássica em Roma, o islamismo surgindo pra gente na Idade Média. Figura central da religião islâmica, Maomé, né, tem uma associação de várias crenças árabes, judaicas e cristãs, sem sombra de dúvidas, como eu falei, é uma questão de fé, beleza? Mas muito da fundamentação do islamismo vem de outras religiões monoteístas que já surgiam, como por exemplo o cristianismo e o judaísmo. Os fiéis são chamados de islâmicos, né, ou muçulmanos ou islamitas. Os livros sagrados, eu acabei de falar, né, o Corão e a Suna, que contém regras de maneira geral que orientam a vida. O governo teocrático, esses califas são teocratas, né, é um governo teocrático, melhor dizendo. Esses califas são representantes, são os maiores representantes da religião islâmica. E chama atenção para vocês do conceito de jihad, né? Jihad que carrega uma noção de luta interna pela fé, né? Luta interna pela fé, jihad. Muitas vezes nós ouvimos a noção de jihad como a guerra santa, a guerra de religião, terrorismo. Jihad é terrorismo. Isso é um absurdo, né? Absurdo falar um negócio desse. Que é a jihad? Tem dois tipos de jihad, senhoras e senhores. Tem a jihad maior e a jihad menor. O que é a jihad maior? É aquela luta do indivíduo pela sua fé. É buscar, sempre que possível, revigorar a sua fé, lutar sempre para manter a sua fé. É uma luta interna do indivíduo, essa a jihad maior. Enquanto a jihad menor seria um esforço de conversão, né, de conversão dos outros para o islamismo, né? E aí sim a jihad menor influencia no conceito expansionista dos islâmicos, senhoras e senhores. E daí os 5 pilares do Islão pra gente, né? Islão, islamismo, mesma coisa. Senhores, primeiro pilar do islamismo é a chamada shahada, né? Ou confissão de fé, né? É uma oração que se repete, certo? Uma confissão de fé, você professar a fé, demorou? Segundo pilar é a salat, né? Aquela oração de 5 vezes ao dia, você ora voltado para Meca, segundo pilar do Islão. Terceiro pilar do Islão é a zakat, né? Praticar a caridade, ser caridoso, dar esmola, ajudar o próximo, demorou? Quarto, a saum, que é isso? É o jejum no mês do Ramadã. Eu falei pra você que o calendário islâmico é diferente do nosso. Durante o mês do Ramadã se pratica o jejum. Não come nada exato, né? Durante o dia não, à noite refeições extremamente leves, né? E por último, a Hajj, peregrinação a Meca. Todo mundo que for muçulmano, todos os muçulmanos, devem pelo menos uma vez a vida peregrinar a Meca, ir até Meca, senhoras e senhores, né? Onde tem lá, eu falei, a Kaaba, a Pedra Negra. Eu falei que originalmente, que é um pedaço de meteorito, né? As populações quraishitas, que são os politeístas, acreditavam que fosse ali um presente dos deuses, né? Mas com o passar dos anos ali, né, com a expansão islâmica, essa pedra ela é ressignificada, mesmo por Maomé, né, inicialmente, como uma origem divina, de Alá, né? Aquela Kaaba hoje é um centro de orações islâmicas. Demorou? De boinha, senhoras e senhores. Então vamos falar agora da Alta Idade Média, né? A Alta Idade Média é tudo que acontece ali que a gente fala na Europa Ocidental, né? Do século V, né, até o século X, ali de século V a século X. Onde a gente vai ter a formação do feudalismo, né, que você certamente tem um conhecimento sobre isso. Mas nós vamos falar agora dos reinos bárbaros. E o que são os reinos bárbaros? Você vai se lembrar comigo. Eu falei que quando o Império Romano se fragmenta em dois, né, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, e o Império Romano do Ocidente vai ser invadido por povos bárbaros. Né? Bárbaro é um termo super pejorativo utilizado pelos romanos e pelos gregos, né, que eram todos aqueles que não faziam parte da sua cultura ou não falavam a sua língua. E nesse caso, quem são os bárbaros, né, que vão invadir o Império Romano? Né? Os bárbaros, porque os romanos chamavam de bárbaros, são os germânicos, povos como os godos, os suevos, os
francos muito importantes pra gente, os vândalos, né? Olha lá, o povo vândalo, né? Que hoje você conhece vândalo como aquele cara que faz quebra-quebra, que quebra tudo. Ninguém sabe muito bem a origem do porquê que a gente chama de vândalo, né? Tem a ver com os povos vândalos, sem sombra de dúvidas, mas provavelmente atrelados à violência. Olha que curioso, né? É até interessante, quando a gente fala de derivações da palavra Roma, né? Romantismo, romântico, noções legais, né? Noções boas, mesmo que os romanos fossem extremamente violentos também. Mas quando a gente fala dos vândalos, a origem, vandalismo, né? Depredação, né? Então, enfim, né? Enfim, senhoras e senhores. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos um outro povo muito importante, que eram os hunos, vindos mais da Ásia, né? E os hunos vêm fugindo de uma questão climática importante. Eu estava conseguindo produzir da Europa para a Ásia, Eurásia, que a gente fala. Vem invadindo, conquistando terras, e para fugir desse trem desgovernado aí, que são os hunos, povos germânicos começam a pressionar o Império Romano e conseguem invadir Roma, naquele momento de crise do Império Romano que nós falamos na última aula. Senhores, de maneira bem genérica para você, características dos germânicos. Economia agrícola, uma agricultura de subsistência, demorou pouquíssimo comércio, atividades agropastoris, né? Agricultura e pastoreio de animais. Agora, vou chamar muita atenção de vocês para a organização social desses povos, porque isso é muito importante para a gente. São povos muito militarizados, né? O exército ali, a militarismo ocupa uma função importantíssima nessas sociedades germânicas. E tem umas coisas, tem dois nominhos aí que estão grifadinhos para você no PDF, que é importante, hein? Vai ser muito importante quando a gente falar de feudalismo. Senhores, uma noção que domina ali o exército é a noção de comitatus. O que é comitatus? Pelo amor de Deus, tatue isso na sua testa. Comitatus é a relação, é o nome que a gente dá para a relação entre o chefe guerreiro e os seus comandados. Essa relação entre o chefe guerreiro e os seus comandados nós chamamos de comitatus. Era uma relação baseada na honra, na fidelidade e na reciprocidade. Eu sou o seu chefe guerreiro aqui, né? Sou o seu líder guerreiro. Você me honra, você está lutando pela minha honra, eu estou lutando pela sua honra. Nós temos uma relação de honra um para com o outro, e eu sou fiel a você, né? Não vou te trair jamais, você não vai me trair jamais, entendeu? É uma relação recíproca, honra, fidelidade e reciprocidade, entre o chefe guerreiro e os seus comandados. Guarde isso, porque quando eu falar de feudalismo, vai ser importante essa noção. Demorou? Comitatus. Outra palavrinha que tá ali, benefício. Aí você vai pensar, pô, sou inteligente pra desgraça. Eu entendo o latim, que é uma beleza. Isso aí significa benefício. Acertou, miserável. Benefício tem a ver com benefício, né? Aquele soldado que se destacava numa batalha, ele ganhava um benefício, né? Ele ganhava um pedacinho de terra para chamar de seu, né? Muito bacana isso aí. Guarda também, vai ser muito importante quando eu falar de feudalismo. Benefício, um benefício que um benefício do soldado que se destacava, né? Quando ele se destacava, ele ganhava um pedaço de terra, beleza? Por isso. E as leis? Assim como o Império Bizantino, esses reinos germânicos aí, eles vão herdar aquele direito romano, aquele direito escrito? Não. O direito é consuetudinário, senhoras e senhores. Direito consuetudinário. Vamos lembrar mais uma vez essa noção? Né? Já falei pra vocês quando eu falei de Império Romano, né? O que é direito consuetudinário? São leis orais hereditárias baseadas no costume, né? São leis orais, às vezes não são escritas, são baseadas no costume. E essas leis vão passando de pai para filho. Leis hereditárias. Belezinha? De boinha, senhoras e senhores, tranquilidade. Suave, então vamos avançando e vamos falar do Reino Franco, que é extremamente importante pra gente. Senhoras e senhores, o Reino Franco chama a atenção de vocês da dinastia Merovingia, né? Dinastia Merovingia, que foi fundada por Clovis, né? Clovis I. E eu chamo a atenção de vocês da figura de Carlos Martel, né? Com a morte de Clovis I, que inicia essa dinastia, vai lembrar, dinastia, um grupo familiar, né? Dinastia é uma noção de
sucessão de reis e rainhas da mesma família que permanecem no poder, né? Isso é uma dinastia. Mas, enfim, é fundada por Clovis I, só que os herdeiros de Clovis I não são grandes governantes, são reis que nós conhecemos historicamente como reis insolentes, né? Quem são esses reis insolentes? Reis que não governam propriamente dito, né? Eles terceirizam meio o seu governo, eles terceirizam para os chamados mordomos do palácio, né? O que é mordomo do palácio? Mordomo do palácio, você não pode achar que é o cara que o rei grita Jarbas! Ele vem com papel higiênico, assim, ô senhor, tá aqui, né? O mordomo, né? Sirva meu jantar, não é isso. Mordomo, ele é uma espécie de líder político, né? Que esse trabalho é terceirizado a ele. Ele acaba governando o reino franco para os reis, para esses reis insolentes que vêm aí pós Clovis I. Um dos mais importantes desses mordomos do palácio é um cara chamado Carlos Martel, que eu comentei dele agora há pouco. Eu não sei se você se lembra, falei a coisa de, sei lá, 7 minutos atrás para você, né? Mas o Carlos Martel, ele lidera o reino franco na vitória na Batalha dos Poitiers, no momento em que os islâmicos estão vindo com muita força para conquistar, estão num momento de expansão muito forte, estão se direcionando para a Europa, e vem Carlos Martel e fala, não, né? Fique aí, vence a Batalha de Poitiers. Batalha de Poitiers, batalha entre os francos de Carlos Martel, senhoras e senhores, mordomo do palácio, certo? Dinastia Merovingia, contra os árabes islâmicos durante a expansão islâmica, né, nos califados. Demorou, senhoras e senhores, tranquilidade, de boinha. A dinastia Merovingia vai acabar quando? Quando o filho de Carlos Martel vai dar um golpezinho, né? Vai destituir um rei chamado Childerico III, que foi o último rei merovingio, e Pepino o Breve, filho de Carlos Martel. Por que esse nome Pepino o Breve, né? A gente não sabe muito bem, né? Mas a priori, porque ele era pequenininho, ele era breve, piquitico, né? Pepino, não podia chamar de Pepino o Pitiquico, né? Pepino ou Pouca Sombra, né? Chamaram de Pepino o Breve. Então é um baita nome, inclusive, pra você dar pro seu filho, né? Um dia. Tomara que você dê esse nome Pepino. Já pensou que legal, né? O professor na chamada, Pepino, e o moleque pensando, oh, meu pai desgraçado. Né? Isso é legal, isso é legal. Senhores, Pepino Breve vai começar então uma nova dinastia, né? Se mudou o grupo familiar, Pepino Breve vai começar a dinastia Carolíngia, senhoras e senhores. E Pepino Breve é o primeiro rei da dinastia Carolíngia, mas o mais importante dos reis da dinastia Carolíngia vem com o seu filho, né? Carlos Magno. Senhores, por que Carlos Magno é tão importante? Porque Carlos Magno começa um projeto expansionista, né? Ele passa a defender a expansão e consolidação do cristianismo dentro do Reino Franco, mas para poder expandir o cristianismo, o que você tem que fazer? Você tem que expandir território, você tem que dominar outros territórios. E a expansão do Reino Franco durante a dinastia Carolíngia vai ser formado um império, que é o Império Carolíngio, senhoras e senhores, Império Carolíngio. E aí no Natal, no dia 25 de dezembro do ano de 800, para consolidar essa união com a Igreja Católica, Carlos Magno vai chamar o Papa e vai falar o seguinte: Papa, olha, tô fundando aqui um império, tá? Eu sou o imperador agora do Império Carolíngio e eu quero que você me coroe e coroe a rainha. O Papa vai vir e vai coroar o rei e a rainha. Senhores, pergunta de prova para você, hein? Quem foi o primeiro rei, né? Ou melhor, quem foi o rei que inaugurou, ou o imperador, eu não lembro agora de cabeça, mas vamos lá. O imperador que inaugurou a tradição da coroação do rei e da rainha por intermédio do Papa. Porque isso é uma tradição mesmo, né? Vai começar a ser uma tradição depois na Europa como um todo. Carlos Magno, no Império Carolíngio, né? É o primeiro imperador a ser coroado pelo Papa. O que isso quer dizer? Que a Igreja Católica e o Império Carolíngio têm uma aliança política agora, né? Um vai dar pitaco no outro, né? O imperador vai ser uma figura importante para a religião ali, né? E também o Papa é uma figura atuante dentro do Império Carolíngio. E, senhoras e senhores, vamos lá, né? Vamos lá. O Império Carolíngio vai crescer, vai se expandir muito com Carlos Magno que vai ser um grande representante religioso da Igreja Católica, vai se dizer um guerreiro e defensor do mundo cristão, né, nessa aliança política.
e vai dizer que o Império Carolíngio é um império herdeiro dos romanos. Olha como Roma é importante, né, senhoras e senhores? Você vê ali o Império Bizantino se dizendo um herdeiro dos romanos, de certa forma, e você tem o Império Carolíngio também dizendo agora que é herdeiro dos romanos. E tanto que ele vai, quando ele é imperador, ele é coroado como Carlos Augustus. Olha a noção de Agosto, né? Só que agora não Agosto dos deuses, como foi o caso de Otávio lá em Roma, né? Mas Agosto de Deus, né? Cristianismo, senhoras e senhores. Tanto que essa questão romana é tão forte que o Império de Carlos Magno vai investir muito nas artes de inspiração romana, que é o chamado Renascimento Carolíngio. O que é o Renascimento Carolíngio? É um momento de extremo incentivo às artes, à cultura, à educação, à literatura, né, dentro do Império Carolíngio, muito baseado na cultura romana. Certo, senhoras e senhores? Com a morte de Carlos Magno, rola uma instabilidade política muito forte. Seu filho Luís o Piedoso tem muita dificuldade em controlar as revoltas que vão surgindo, e ele tem que lidar com um problema meio chato, né? Que o bicho não tá vivo ainda e os filhos dele começam a brigar para ver quem vai suceder, né? Ele tava vivo, né? E os filhos começam a brigar para ver quem vai ser o herdeiro do Império Carolíngio. O que acontece quando ele morre é que o Império Carolíngio se fragmenta, senhoras e senhores. Se fragmenta. Olha, os 3 filhos de Luís o Piedoso: Luís, Carlos e Lotário. Putz a vida, bicho. Faz esse favor pra humanidade. Se você tiver 2 filhos homens, dá o nome pra um de Pepino e pro outro de Lotário, né? Eu tenho certeza que seu filho vai gostar muito de você pro resto da vida. Senhores, a fragmentação do Império Carolíngio é assim que a gente vai terminar esse conteúdo, né? Posteriormente a gente vai ter ali uma união de vários reinos, formando aquilo que nós chamamos de Sacro Império Romano-Germânico, né? É um debate complicado esse aí do Sacro Império Romano-Germânico, né? Porque não se sabe muito bem quando que começa esse Sacro Império originalmente, né? Tem historiadores que defendem que a própria coroação de Carlos Magno no Império Carolíngio já marca o início do Sacro Império Romano-Germânico, mas não temos como afirmar isso categoricamente. Certo, senhoras e senhores? Pois bem, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro as coisas para vocês. Se não ficou, você pode mandar para mim as suas dúvidas, senhoras e senhores. Demorou? Me mande as suas dúvidas aí pelo @profisaactrevisan no Instagram ou pelo e-mail profisaactrevisan@gmail.com. Espero que o pessoal que esteja assistindo aqui pelo Educalipse se inscreva no canal, no Educalipse. Você dá um joinha aqui nesse vídeo, né? Olha, eu tô me sentindo muito blogueiro fazendo isso agora. Eu tô me sentindo blogueiro demais fazendo isso, cara. Não, eu tô, porque no meu canal, lá no Prof. Isaac Trevisan, eu não fazia isso. Eu não fazia porque eu não achava... Porque não, eu tô falando só com os meus aluninhos aqui. Agora não, agora estão fazendo uma coisa unificada. Né? Ó, que chique, né? Que bonito. Então, olha, sempre quis falar isso. Vou falar de novo. Bota um efeito legal aí. Bota um efeito legal nessa tela. Não, esse não, esse é bom. Bota esse, isso. Fala galera, tudo bem? Se inscreva no canal, deixa aqui o seu joinha. Ó, sempre quis falar isso. Certo, senhoras e senhores, já sabe, dúvida, mande no Isaac Trevisan, no Prof. Isaac Trevisan, no Instagram, ou então no e-mail profisaactrevisan@gmail.com. Certo, senhoras e senhores, Educalipse, é nóis, educação nos tempos do apocalipse, mas vai ficar tudo bem. É o apocalipse, mas já é o apocalipse faz tempo e nós vamos superar esse momento. Certo, senhoras e senhores? Beijo no coração de todos, tchau!